Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, presbítero Silvio Moura do Portal Atalaia, trazendo informação com credibilidade. E nesta tarde, meus amados irmãos, eu vim aqui trazer um assunto que muitas vezes torna-se polêmico e fora do contexto traz problemas para você explicar. A Bíblia é recheada de figuras de linguagens e as pessoas muitas vezes levam pelo lado da literalidade e terminam se confundindo. E não só se confundindo, como termina confundindo as pessoas. Porque você tem que analisar o texto à luz do contexto. Você não pode pegar uma coisa isolada, senão tem pessoas aí criando religião em função de alguns contextos que não são levados em consideração. E aí isola o texto, o versículo, o capítulo, e aí ensina uma nova doutrina. Nesta tarde, meus amados irmãos, eu quero falar de uma coisa que tem sido apregoada, sobretudo nos círculos de oração. Há muito tempo, e nós vimos isso há muito tempo, e depois isso começou a me inquietar, não é? Porque todo mundo dizia, e na verdade é como aquele versículo que é muito utilizado nos círculos de oração. Fala que o teu servo ouve. E ninguém fala nada. Já prestou atenção? Fala que o teu servo ouve, mas ninguém se preocupa em construir uma narrativa dentro daquele texto. Porque na verdade era algo que estava para acontecer com Israel e aconteceu, mas ninguém conta essa história, ninguém se preocupa em narrar essa história. E nós sabemos que essa história, o que fala que o teu servo ouve, foi exatamente o que Deus disse, que o que ele faria em Israel faria os ouvidos tinirem. Ou seja, tamanha era a ira de Deus sobre Israel em virtude do desleixo, em virtude do abandono da fé, do abandono do povo a Deus, no período em que o velho Eli era sacerdote. Nós precisamos levar em consideração que os sacerdotes têm a missão de conduzir o povo a Deus. Eli estava completamente perdido, meus amados irmãos. Eli estava tão afastado de Deus que Deus preferiu falar para o menino e levar a mensagem para ele. Não é? Talvez fosse uma forma até de Deus consolá-lo. Porque se fosse um homem que fosse falar aquilo para ele na forma de sacerdote, talvez não aceitasse. Porque muitas vezes a nossa posição, a posição que nós ocupamos, ela sobe a cabeça e a gente esquece da razão. Então, observa que Deus utilizou então aquele jovem, aquele menino Samuel, para trazer essa mensagem. Mas ninguém no círculo de oração, em cultos, ninguém fala exatamente isso. Simplesmente diz, fala que teu servo ouve. E você quer ouvir isso realmente? Você quer ouvir uma mensagem que não tem nada de bênção para você? Então é preciso que a gente tenha essa ponderância, é preciso que a gente tenha essa consciência do que estamos pregando e do que estamos ouvindo e do que queremos. Não é? Então fala que teu servo ouve, na verdade era uma mensagem dura que Deus tinha para Israel. E a prova disso é que eles foram à guerra, os filhos morreram, tomaram a arca do Senhor e o velho Eli morreu. Isso é verdade bíblica, isso é fato. Mas onde é que eu quero chegar? Existe um versículo na palavra de Deus, na Bíblia, cujo livro é Jó. E muitas pessoas começam a pregar esses versículos descontextualizado. Atribuem a Deus, na verdade, o que não é de Deus. Atribui a Deus o que não é fala de Deus. O que não é uma mensagem diretiva de Deus, e além de não ser diretiva de Deus, não é uma mensagem de Deus da forma como eles pregam. Quem nunca viu, meus irmãos, na verdade, quem nunca viu
as pessoas pregando o que nem mesmo eles sabem, né? Me permitam fazer aqui um comentário, dentro desse comentário, que eu gostaria muito de ver nas igrejas, inclusive eu me preocupo com isso. Eu estava falando até outro dia agora com um jovem da nossa igreja. Eu disse, a preocupação que eu tenho hoje com os jovens pregadores é que eles comecem a pregar em um tema e não se desviem. Começa a pregar sobre, por exemplo, Zaqueu, aí entra na fonte d'água, aí entra na salvação, aí entra em inferno, aí entra em céu, ou seja, não existe uma linha racional. Não existe uma linha que você realmente siga ela, você se perde. Isso é também, além de falta de informação, logicamente, é falta também de sentar e preparar alguma coisa para se pregar. Então, no que eu quero falar, eu vou ler o versículo e vocês vão entender por que há essa preocupação da minha parte. Observe. Jó capítulo 41 e versículo 22. Observe que a palavra de Deus diz: no seu pescoço pousa a força, perante ele até a tristeza salta de alegria. Jó 41, 22. Quantas vezes você não ouviu e viu alguém pregando e dizendo que diz a Bíblia, Jó 41, 22, que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria? Errado, descontextualizado, falta de estudar nos pormenores da Bíblia, falta de tempo talvez, mas você não, a partir de hoje você certamente não pregará mais. Na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Isso não é verdade. Isso não é bíblico. A gente aprendeu por muito tempo que isso era verdade quando não é, isso é um mito. A palavra de Deus diz, você pega agora para contextualizar, pega todo o capítulo 41 de Jó e vê lá que ele fala do Leviatã. Algumas pessoas, estudiosos da Bíblia atribuem Leviatã, ou seja, associa Leviatã a um crocodilo. Outros já trabalham com a possibilidade de ter existido, na verdade, um dragão, que eu confesso que tem mais fundamento do que esse aqui. Por quê? Porque o dragão, segundo a história, a mitologia, não sei bem, ele jogava fogo. E a Bíblia diz aqui no livro de Jó que onde ele estava, a água fervia. E ele jogava fogo também. A Bíblia narra isso no capítulo 41 de Jó. Então, muitas pessoas, porque ouviu falar, eles começam a pregar também aquilo que a Bíblia não ensinou. Então ele fala aqui do Leviatã, porque ele diz, você pode porventura pegar o Leviatã com o anzol? Aí ele diz que as flechas não ultrapassam essas escamas que são tão juntas, que não ultrapassam. Então faz uma descrição completa. Eu quero que os irmãos, inclusive, vão analisar direitinho o capítulo 41 de Jó e percebam lá. Contextualize, estude tudo, tá certo? Mas não preguemos, irmãos queridos, que a Bíblia diz que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Isso não é verdade. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa esclarecer a sua vida e que você possa, meus amados irmãos, ser instruído pela palavra de Deus. Vou fazer uma sequência de estudos, não de estudos, mas de explicações a respeito de algumas dúvidas que pairam sobre a membresia da igreja. Isso é em todas as igrejas, irmãos queridos, em todas as igrejas, não é? Então nós vamos trazer um pouco de conhecimento e esse período que nós vamos trazer esses análises bíblicos, vou chamar de o que te ensinaram errado 1, o que te ensinaram errado 2, e dessa forma a gente vai, tá certo? Já sabendo, já mostrando para os irmãos do que vai se tratar, tá bom? O que te ensinaram errado 1 vai ser agora, depois vou fazer o que te ensinaram errado 2, e dessa forma nós vamos trazendo e esclarecendo conforme as Santas Escrituras. A gente deve sim examiná-la, porque a palavra de Deus diz no Velho Testamento, o meu povo erra por falta de
conhecimento. Então que Deus possa nos abençoar e que você possa compartilhar esse vídeo para que a gente possa devagarinho, aos poucos, irmos construindo uma nova maneira de enxergar a palavra de Deus. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus.